Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? E é o seguinte, parece mentira e às vezes parece até bem simples, mas eu tenho que te falar que num setor tão robusto, cíclico quanto esse de papel, celulose, embalagens, às vezes a ação mais barata não é aquela mais óbvia, aquela que você está pensando, aquela que parece que é a mais barata. Será que é Klabin, Suzano, Susb3, Irani, Irani3? Essas três ações estão amargando quedas significativas nesses últimos meses. Esse ano, você pega a Suzano desde a máxima caindo mais de 35%, Klabin desde a máxima caindo mais de 25% e Irani caindo bastante também, mais de 30%. Nesse último ano, a empresa bateu a máxima em setembro do ano passado, de lá para cá, mais de 33%, quase 34% de queda. Então, será que essas empresas são boas opções para você acrescentar na carteira nesse momento? Será que cabe duas delas, quem sabe até três, ou nenhuma é interessante nesse momento? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre tudo isso e eu vou te contar em qual dessas eu estou investindo agora. Eu peço que você não encare isso também como uma recomendação de investimentos, porque não é. Quem já é de casa, deixa o like aqui no vídeo para fortalecer a nossa parceria. Se você é novo por aqui, eu sou Badu Vieira, analista de valores imobiliários certificado, para mais um vídeo do Valor em Ação. Se você tiver interesse nesse tipo de conteúdo, considere-se convidado a se inscrever e ativar essa sineta das notificações, mais conhecido como badalo da riqueza. E começando aqui com Klabin, fundada em 1899, uma das maiores empresas brasileiras e desse setor de papel e celulose, 125 anos. Se a Klabin fosse gente, já tinha morrido há muito tempo, ou estaria nos últimos dias se fosse daquele povo que já passou dos 120 anos. Sempre que você conversa com alguém de 125 anos, você já tem que se despedir direitinho, porque pode ser realmente a última vez que você vai ver a pessoa. Mas no caso da Klabin, ela não apenas sobreviveu a diversas crises econômicas, mas também se reinventou, expandiu ao longo dos seus mais de 120 anos. Quando a gente olha para a estrutura, modelo de negócio, a empresa atua ali de forma verticalizada, a fabricação de celulose, tem seus ativos florestais, tem a sua unidade de papéis, produção de cartões, papel craft liner, papel reciclado, e também atua na comercialização de embalagens de papelão ondulado e sacos industriais. Desde 2010, a receita da Klabin aumentou mais de 5 vezes. Vamos olhar aqui a receita da empresa, que vai ficar fácil de você visualizar aqui no Investidor 10. Essa receita líquida nos últimos anos saiu lá da casa dos 3,6 bilhões para mais de 20 bilhões aqui em 2022 e nesse momento, nos últimos 12 meses, mais de 17,6 bilhões de reais. Isso é resultado de um aumento no volume de vendas, obviamente, aumento nos preços, variação de preços dos produtos que a empresa vende. O lucro líquido, quando você olha aqui nesse período, ele oscilou muito, mas no caso de empresas como a Klabin, eu gosto de olhar para o resultado operacional. E quando você olha para o EBITDA da empresa nos últimos anos, a gente pegando aqui, ele cresceu bastante. Ele saiu em 2019 de 3,65 bilhões para 5,6 em 2022, por conta do preço da celulose, chegou a bater 8 bilhões. Mas olhando aqui num período mais longo, a gente percebe que o EBITDA ele não foi negativo desde 2010 até o momento, e ele saiu da casa do 1,05 bilhão para a casa dos 5,6 bilhões, batendo 8 bilhões, como eu falei. Então, crescimento de EBITDA muito grande. Isso reflete a eficiência operacional da empresa, boa alocação de capital. Quais são as vantagens competitivas que a gente pode dizer que a gente consegue enxergar na Klabin? O setor é perene, sem dúvida, vai continuar existindo, papel e celulose, as pessoas, as indústrias vão continuar precisando disso, mas e a empresa, né? Quais são as vantagens competitivas da empresa? Ela tem baixo custo de produção, devido à escala que ela tem, eficiência energética, verticalização de processos,
e devido principalmente à bênção da natureza aqui no Brasil, que é uma terra muito boa para se plantar eucalipto, pinos, para se produzir celulose. A verdade precisa ser dita também. O Brasil é bom nisso. Ela possui, de certa forma, clientes resilientes também. Boa parte dos clientes ali, produtores de alimentos, garantindo estabilidade. É claro que tem a variação do preço, mas não é tão cíclica a demanda. Diversificação também, ela tem diversificação de produtos, diversificação geográfica de certa forma, e tem projetos em expansão. Quando a gente olha para os últimos projetos, a gente vê aqui o Puma 2, um investimento gigantesco de mais de 12 bilhões para aumentar a capacidade de produção de papel, a segunda máquina com produção de papel cartão. Isso garante crescimento com maior geração de valor, sustentabilidade, resiliência. Tudo isso aqui reforça, segundo a própria empresa, os atributos diferenciais dela. Realmente, eu acredito que o projeto Puma 2 tem tudo para gerar muito valor, mas você tem o projeto Figueira e o projeto Horizonte, focados ali na produção de papel ondulado e sacos industriais, e o projeto Caeté, na aquisição ali de 150 mil hectares de florestas, para aumentar a autossuficiência na matéria-prima. A gente tem aqui esses projetos, posso compartilhar aqui com vocês, projeto Figueira, startup do projeto Figueira, o orçamento, prazo aqui e esse projeto Caeté, que é a Klabin adquirindo esses 150 mil hectares de terra. Então, a TIR real desalavancada esperada, isso aqui é um termo mais técnico, você precisa desconsiderar alguns fatores, mas é de 13% com VPL de 2 bilhões. É isso aqui que, assim, isso aqui é o ponto de vista da empresa. Por isso que eu falo, quando a gente olha os principais riscos, você tem os erros nessas estimativas de projetos, né, crescimento com alavancagem, baixo ROIC. Então, a natureza cíclica do setor também é um risco que afeta os resultados. A celulose hoje representa cerca de 30%, 35% da receita da Klabin. É uma matéria-prima que tem o seu preço bem volátil, tem um risco da concorrência. A gente vai ver empresas como Suzano, representam riscos para a empresa. Então, em resumo, o que a gente tem para falar da Klabin é que é uma empresa líder no setor de papel e celulose, com uma base sólida de clientes, uma estratégia de crescimento bem agressiva até então, bem executada também, gerando valor. Apesar dos desafios e riscos desse setor, ela vem se consolidando como uma empresa bacana, um bom investimento de longo prazo, pagando dividendos. Já já a gente vai falar dos indicadores de preço da Klabin, mas antes vamos falar de Irani 3, que é uma small cap do mesmo, praticamente do mesmo segmento, do mesmo setor, mas não do mesmo segmento, não atua de forma exatamente igual à Klabin. Ela atua no segmento de papéis e embalagens sustentáveis. Então, dividend yield, como a gente pode ver aqui, nesse momento acima da média, 8,63%, P sobre L 6,02%, PVP 1,5%. E, como eu falei, o payout nessa faixa dos 50%, da empresa se comprometendo a distribuir um payout nessa faixa, dependendo do nível de alavancagem que ela consiga manter. Vem fazendo investimentos, mudou o foco ali desde 2020. Basicamente, a empresa fez um re-IPO, praticamente emitiu um volume muito grande de ações, de novas ações na Bolsa de Valores, porque caso você não saiba, a Irani ela nasce em 1941, ela vem para a Bolsa de Valores em 1977, né, bem antiguinha também, mas a empresa ela tinha um free float bem baixo. Até que em 2020 ela fez um grande follow-on no início do ano, emitiu novas ações no mercado, por isso que eu digo um re-IPO, acabou ampliando a base acionária em 90 milhões de ações, um aumento de 60%, levando ali 405 milhões de reais em investimentos. Então o resultado hoje, a empresa está muito mais pulverizada, com mais de 40% das ações na posse de acionistas minoritários. A gente tem esse documento aqui no site de RI da empresa que destaca bem qual que é o case. Somos o pure player brasileiro no segmento de embalagens listado no novo mercado da B3. O mercado de embalagens no Brasil totalizou 144 bilhões de reais no ano de 2023, sendo 42,5 bilhões nos segmentos de atuação da empresa, que vem crescendo. Você vê aqui o crescimento anual composto
principalmente de papelão ondulado, crescendo bastante. E uma coisa interessante nesse case é justamente isso daqui, ó. Um estudo da ABRE confirma a percepção de que as indústrias consumidoras estão substituindo o plástico por materiais mais sustentáveis. Então, de 2020 para cá, a fatia dos plásticos no valor bruto da produção das indústrias recuou de 39,6% para 33,2%, ao mesmo tempo que a participação de papelão ondulado aumentou de 18,7% para 23,4%, e papel também aumentando. Isso aqui é legal porque mais para frente a gente vai ver que ela depende muito do crescimento do PIB, da economia doméstica, mas essa mudança aqui das indústrias consumidoras, que estão substituindo o plástico por materiais sustentáveis, isso é positivo, isso permite que a empresa consiga manter seus níveis de receita e talvez até aumentar um pouquinho, mesmo com o PIB não crescendo tanto. Receitas e lucros crescendo nos últimos anos, os dividendos também, quando a gente dá uma olhada aqui nas receitas, lucros, dividendos da empresa, principalmente depois de 2020 para cá, antes de 2020, os números não me agradam muito. Lucro líquido crescendo, receita líquida crescendo também, de 2019 até 2022, nesse momento caindo um pouco, deve continuar crescendo por conta dos investimentos que a empresa vem fazendo, está colhendo esses investimentos ainda, um próximo ciclo de crescimento, caso ocorra, provavelmente vai ser financiado mais uma vez com emissões de novas ações ou até mesmo através de dívida, capital de terceiros. Só que para acessar o mercado de capitais, a empresa com certeza ela vai esperar um momento mais interessante, não deve fazer isso com as ações em queda e precisa também entregar um bom resultado. Ela precisa de fato entregar uma boa geração de valor. Isso vai pesar muito na confiança dos investidores, caso ela emita novas ações e a procura, esperando uma boa procura ali por parte dos investidores e do mercado. De qualquer forma, o fluxo de caixa dos investimentos, caso isso se reduza, ela poderia até pagar mais dividendos, crescer a geração de caixa livre, tudo é questão de alocação de capital também, né? A empresa enxergar a oportunidade com foco no que faz mais sentido. Diferente da Klabin e principalmente da Suzano, ela tem, como eu falei, uma dependência maior do mercado brasileiro, da economia doméstica, mas também tem uma demanda um pouquinho menos volátil. Demanda, não estou falando de receita. Então depende do crescimento do PIB brasileiro, não é bom você depender do nosso PIB, mas a rentabilidade é interessante, crescer é interessante, pagar dividendos é legal, mas tudo isso precisa ser sustentável. Então tem que crescer gerando valor. Quando a gente olha aqui para a rentabilidade da empresa, a gente vê que ela tem um bom ROI, esse ROI nos últimos anos se mantendo ali acima dos 20%, caindo recentemente nesse período que a empresa vem enfrentando essa dificuldade ali nos seus lucros, mas nada que eu veja assim, que eu encare como uma tragédia, que esse ROI vá passar a ficar negativo, que a empresa vai ter prejuízo, não. E rentabilidade é importante, porque também por isso a própria Suzano ela vem enfrentando certa desconfiança do mercado. Por quê? Porque recentemente a empresa anunciou ali que tem interesse em adquirir um grande player do mercado global. Suzano confirma interesse na compra dos ativos da International Paper. Ela confirmou um fato relevante divulgado no dia 22 que tem interesse na International Paper. É legal, é uma de suas principais concorrentes, com um valor de mercado muito próximo ao valor da Suzano, então seria realmente uma aquisição muito grande. Então, um dos questionamentos é de que a companhia teria que se alavancar demais para conseguir completar essa aquisição. Só no mês de maio, as ações já caíram cerca de 17%, as ações da Suzano, nesse último mês de maio. Hoje está subindo, né? Então ela, no último mês caiu ali cerca de 16% a 17%. Perdeu ali o equivalente a 7 iranis, um valor de mercado de cerca de 13 bilhões de reais que a empresa perdeu nesse último mês. Isso aí dá 7 iranis em valor de mercado. Mas voltando aqui para o caso da Irani, esse lucro, essa queda no lucro aconteceu, mas a empresa mantendo boa rentabilidade. E essa queda não foi por conta de uma piora do resultado operacional. Não teve tanto efeito caixa, digamos assim.
Você tem um impairment, por exemplo, que aconteceu, que é um efeito mais contábil, mas acaba afetando o lucro. Então aqui, na minha opinião, o raciocínio é bem simples até. O que você espera dessa rentabilidade da empresa? Que vai cair bastante? Você acha que ela vai desabar, que talvez pode até perigar ali destruir valor? Fique fora. Se você acha que ela vai se manter num bom patamar, mesmo com uma possível desaceleração da nossa economia, por esse PVP aqui pode ser interessante. É um bom momento para comprar. Endividamento bem controlado, dívida líquida sobre EBITDA 1,6, não deve crescer talvez tanto nos próximos anos, mas a alta gestão da empresa, quando eu digo alta gestão, CEO mesmo, afirmou recentemente que pretende dobrar de tamanho nesta década. E dobrar de tamanho não é algo fácil. Se você olhar em termos de lucro líquido, seria ali mais de 700, 600, 700 milhões, e em termos de proxy de geração de caixa, EBITDA, ela chegaria a mais de 1 bilhão de EBITDA. Então vai crescer de forma mais orgânica mesmo, talvez por meio ali utilizando o mercado de capitais e provavelmente de forma mais lenta que nos últimos 3 anos. Então essa meta de dobrar de tamanho, ela não vem ali sem diluição, se vier é com emissão de novas ações, diluição de capital, mas ainda assim seria um ótimo resultado para os acionistas, na minha opinião. Se der certo, se a empresa tiver uma gestão eficiente, uma boa alocação de capital. Eu não acho que dobrar de tamanho seja uma tarefa fácil, mas também acho que a empresa não precisaria dobrar de tamanho para ser um bom investimento, talvez pelos preços atuais. Você vê aqui o múltiplo de PVP, como eu falei, de 1,5, o menor patamar desde o re-IPO da empresa, que foi ali em 2020. Você tem um EV/EBITDA de 4,87 vezes também, um patamar que pode ser considerado interessante devido ao crescimento de geração de caixa, de receita que ela pode entregar. A Klabin, aparentemente com indicadores até menos interessantes, você vê o PVP maior, EV/EBITDA mais elevado, a rentabilidade menor. A empresa tem muito investimento para dar retorno ainda, muito investimento que precisa amadurecer. Cabe as duas na carteira? Na minha opinião, sim. Faz sentido, não é coisa de outro mundo você investir nas duas. Como eu falei, elas operam de forma diferente, em segmentos diferentes. Tanto que eu tenho Klabin e nesse momento eu estou comprando Irani 3, ações da Irani, começando a aportar na empresa. Não tinha ações até esse momento. Estou começando, mas eu acredito que Klabin e Suzano, elas dão mais robustez à sua carteira na exposição a esse setor, caso você queira investir nesse segmento, nesse setor de papel e celulose como um todo. Ou seja, eu pretendo ter uma posição menor em Irani 3 ao longo do tempo, continuar investindo em Klabin devido ao fato dela não ter se provado ainda com relação a essa eficiência na alocação de capital por tanto tempo quanto as outras. Então esse tempo do re-IPO para cá é um tempo pequeno, como eu disse, pegou uma fase boa do preço de celulose também, uma fase boa ali na demanda por conta do e-commerce, em pandemia. Vamos ver se nos próximos 5, 10 anos ela consegue manter essa rentabilidade e esse nível de geração de valor. Se a gente for comparar as três, a grosso modo, a Suzano, gigantesca, o resultado dela pouco se importando com o Brasil, entre aspas, e a Suzano ela vai ganhar muito dinheiro quando? Quando o preço da celulose está lá em cima e o dólar, inclusive, depreciado. Então, a proteção contra a depreciação cambial existe, também é uma empresa muito rentável, muito eficiente, provou que sabe alocar capital, tá? A maior fábrica de celulose do mundo está sendo construída ali nas margens da BR-262, no Mato Grosso do Sul, que, se eu não me engano, está se preparando para entrar em operação no próximo mês de junho. Uma fábrica gigante, a Suzano, que é a maior produtora de celulose de fibra curta do mundo, então gigante, tubarão desse mercado. E essa exposição mais à celulose, ela pode até deixar de ser a realidade da empresa caso ela compre a International Paper realmente, mas o risco de alavancagem, como a gente viu, existe. Então a Suzano hoje é um player mais focado na commodity, Klabin intermediário e a Irani mais focado no mercado doméstico de embalagens. Caso essa aquisição da Suzano seja no pau mesmo, ali no dinheiro, sem troca de ações, a alavancagem ela pode ir para 4,5 a 5 vezes dívida líquida sobre EBITDA.
Isso é muita alavancagem? É. Mas a empresa já pegou esse grau de alavancagem em outros momentos e inclusive nem faz tanto tempo. Quando você observa aqui, o que aconteceu com a dívida líquida sobre EBITDA da Suzano em 2019? Foi batendo aqui na casa dos 5,31. Então a alavancagem é muito grande, justamente por conta de outra aquisição. Então, naquele momento que ela comprou a Fibria, embora esse endividamento ele tenha aumentado substancialmente, ela foi capaz de reduzir a alavancagem rapidamente por conta da forte geração de caixa que ajudou a empresa a administrar bem essa dívida. Tanto que você vê aqui o EBITDA crescendo pra caramba, o EBITDA da Suzano desde 2019 para cá, saindo ali de 2019 na casa dos 10,22 bilhões para 18 bilhões agora, 2022 batendo quase 30 e a dívida líquida se manteve mais ou menos estável, ali na casa dos 55, 60 bilhões. Então a dívida líquida não crescendo tanto e o EBITDA aumentando. Esse seria o risco, mas assim, o risco é o seguinte, ela pegou um período bom. Então se a empresa faz uma aquisição muito grande agora, aumenta muito essa alavancagem e a gente pega um período muito longo aí de preço da celulose lá embaixo, isso é que pode matar, pode ser muito prejudicial para a saúde financeira dela. Na Klabin, você tem, como eu falei, o equilíbrio, boa parte da receita vindo de celulose também de exportação, mas também de venda de embalagens, produtos com mais valor agregado. Ela também acaba exposta, de certa forma, à economia doméstica, mas não tanto quanto a Irani, que é bem mais exposta à nossa economia, ao meu ver, o case mais arriscado dos três, mas também o que pode oferecer maior potencial de retorno. Lembrando que essa troca aí que as empresas estão fazendo de embalagens de plástico por embalagens mais sustentáveis também é um ponto positivo. Beleza, meus queridos amigos? É isso que eu penso sobre esse setor, sobre Klabin, Suzano, Irani. Não falei muito sobre Suzano nesse vídeo, posso fazer um vídeo só sobre a empresa mais para frente, mas essa é a minha opinião sobre o setor. Fico por aqui, até a próxima, tamo junto. Valeu!